Oi, tudo bem? Que bom que você chegou aqui no Tempo 3, seja bem-vindo. Eu espero que hoje você possa ser alimentado com a palavra de Deus e ter a certeza de que você teve um encontro real com Ele. Como de costume, estou aqui para estudar com você o livro Eventos Finais, hoje de forma especial, o capítulo 11, que fala a respeito dos enganos de Satanás para os últimos dias. Mas antes de começarmos a leitura, deixa eu te dar um aviso. Todas as segundas-feiras à noite, a partir das 20 horas, nós temos uma reunião ao vivo, uma live dedicada à oração intercessória e clamor pelo poder do Espírito Santo. Você é meu convidado. Entra aqui no canal se você já é inscrito e clica lá no sininho, que é a tua caixa de mensagem. Aí você vai ver um link que vai conduzir você à nossa live e você poderá participar conosco, orando, intercedendo e clamando pelo Espírito Santo. Vamos em busca da promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo, que disse: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Muito bem, o primeiro texto que eu gostaria de ler para você do Eventos Finais hoje é o que diz o seguinte: Satanás atua sobre o disfarce do cristianismo. Aproximamo-nos do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão, com uma intensidade que é incrível, está agindo com os seus enganos prodigiosos. Satanás é representado andando em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Esse primeiro texto que nós acabamos de ler é muito forte, porque esse texto enfatiza a ideia bíblica que diz que Satanás pode se disfarçar até mesmo em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Nestes últimos dias, Satanás tem se empenhado. E como é que ele faz isso? Sobre um disfarce de cristianismo, usando pessoas que se dizem cristãs, e o próprio Jesus falou a esse respeito quando esteve com os discípulos. Ele disse: virão falsos cristos. Estes homens e mulheres que se levantam representando a Cristo, quando não falam do que diz a palavra, quando não estão baseados no assim diz o Senhor, eles são, por excelência, agentes de Satanás, operando nos enganos dos últimos dias. A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, como está escrito lá em Mateus 24, verso 24. Essa expressão, enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos, é nada mais nada menos que uma tentativa do Senhor Jesus Cristo de mostrar para mim e para você que nós precisamos ficar muito atentos. Que não é tudo que vem floreado com o cristianismo que fala a verdade. Não é tudo que tem aparência de piedade que revela a genuína piedade. Em outro lugar, a palavra de Deus diz que o seu povo, ele mesmo falando, ele diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Percebe o quanto é importante que estejamos atentos aos sinais? Atentos às instruções bíblicas para não sermos enganados por Satanás nos últimos dias? E o livro continua dizendo no início do capítulo 11, no 3º parágrafo, que não há nenhum engano mais viciante, mais atraente do que um engano fantasiado de virtuoso cristianismo. Percebe? É por isso que a palavra de Deus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque nem todo mundo que declara fé, nem todo mundo que declara ser seguidor do Senhor Jesus Cristo faz parte genuinamente do seu povo. Um outro momento profético que aponta para essa realidade é aquele momento em que alguns questionarão o próprio Cristo no momento da sua vinda, dizendo: Senhor, por que não estamos entre os salvos? Nós estávamos sempre na igreja, nós demos esmolas, nós fizemos coisas importantes, nós cuidamos do necessitado, nós cultuamos na igreja, nós ajudamos os pobres. E essa é uma das coisas mais terríveis que nós encontramos na Bíblia. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, vocês que praticam a iniquidade. Não é fácil nem sequer imaginar que haverá um momento como esse. Nós precisamos sim estarmos muito fundamentados na palavra de Deus para termos a certeza que somos seus filhos, que fazemos parte da sua família. Pois nesses últimos dias Satanás virá com todas as suas forças para enganar o povo de Deus, para enganar o mundo inteiro. E principalmente agora, sabendo que pouco tempo lhe resta, é assim que diz a palavra, ele virá sobre o povo de Deus com grande ira. Mas ele não é estúpido o suficiente para aparecer diante do povo de Deus com sua raiva, com sua ira e tentar forçá-los a engolir o engano. Não.
Satanás usará todos os métodos possíveis e imagináveis para fazer com que o engano tenha cara de piedade, tenha cara de justiça. E o Eventos Finais continua dizendo: gênio, talento, simpatia, mesmo ações generosas e benévolas, podem assim tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. Você ouviu? Se você ainda não sabe, eu sou adventista do sétimo dia, mas a profetisa do Senhor, Ellen White, ela disse que esse tipo de engano pode ocorrer até mesmo dentro da igreja adventista. E eu creio nisso, porque o Senhor Jesus disse que em todos os lugares, em todas as igrejas, há o joio e o trigo, eles precisam crescer juntos, mas no tempo determinado serão colhidos, serão recolhidos pelo Senhor para os celeiros celestiais, e outros serão separados como feixes para o juízo eterno, para o fogo. Então esse é um cuidado que se faz necessário em todas as igrejas. Até mesmo nesse sistema religioso que existe hoje, chamado de Babilônia, Deus tem um povo. Como parte das 3 mensagens angélicas, ele faz o convite: sai dela, povo meu. Deus tem um povo em todos os lugares. Deus tem um povo em todas as igrejas. Mas a sua advertência para nós nesses últimos dias é estarmos atentos, levarmos em conta aquele ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Precisamos mergulhar no estudo da palavra de Deus a fim de não sermos enganados. Pois assim como no passado, está predito que haverá também falsos reavivamentos, movimentos que aparentemente representam o mover do Espírito Santo, representam uma ação sobrenatural de Deus, quando na realidade não o são. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros do povo serão chamados a sair das suas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que Deus está com eles. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora experimentado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-lo, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sobre seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Eu estou aqui pregando para você. Todos os dias nós colocamos vídeos aqui no canal e eu faço questão de dizer: não se esqueça de se inscrever, porque todos os dias nós colocamos vídeos aqui. E se você está apreciando esse vídeo, você pode ficar de fora, ficar sem saber que nós postamos algo novo aqui se você não for inscrito no canal. Então, antes que você esqueça, inscreva-se. Por que eu estou falando isso para você? Porque mesmo eu que prego aqui neste canal, eu te aconselho a fazer como fizeram os bereanos. Quando Paulo pregava, os bereanos iam à palavra de Deus para saber se o que ele estava dizendo era verdade, se encontrava nas Escrituras. Essa deve ser sempre a nossa postura. Então todos somos convidados a observar o que está sendo dito, a procurar individualmente, pessoalmente na palavra de Deus, o que ele está a nos comunicar. Deus não deixará você ser enganado se você tiver um coração sincero. Se para você o mais importante é o assim diz o Senhor e não a tradição. Se você considera alguém fanático, escute o seu discurso, mas antes de se certificar de que ele é um fanático, vá à palavra de Deus para saber se o que ele está dizendo é verdade. Se você considera alguém liberal demais, que fala da graça de Deus de forma muito liberal, ao ponto de fazer você pensar que essa graça é uma graça barata, vá à palavra de Deus, estude tudo aquilo que essa pessoa mencionou para que você tenha certeza dos seus argumentos. A nossa segurança está unicamente na palavra de Deus. Continuando, eu quero trazer você uma reflexão muito importante também. Será que Satanás é capaz de, nesses últimos dias, se apresentar visivelmente diante das pessoas para enganá-las? Será que isso é possível? A Bíblia diz que sim, como o texto que eu citei no início, que Satanás pode se disfarçar até de anjo de luz, até em anjo não caído, para enganar o povo de Deus. Satanás usará toda oportunidade para seduzir os homens e desviá-los da sua lealdade a Deus. Ele e os seus anjos que caíram com ele aparecerão na terra como homens procurando enganar. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance
para frustrar os desígnios do inimigo. O que o Eventos Finais está dizendo aqui para a gente, não sei se você entendeu, é que Satanás se manifestará como homem, seus anjos, todos os seus anjos estarão à disposição do seu grande líder para operarem esse tipo de engano. Aparecerão as pessoas para enganá-las. Mas ao mesmo tempo, não temos que nos amedrontar se estivermos seguros na palavra de Deus, porque os anjos de Deus também aparecerão como homens, encarnarão muitas vezes para fazer com que os desígnios de Satanás e os planos dele sejam frustrados. Louvado seja Deus, porque enquanto Satanás está trabalhando, o guarda de Israel não dorme, meu querido. Ele não descansa, não toscaneja, não pisca. O Senhor tem cuidado do seu povo e o único convite que ele nos faz é permanecermos em sua presença, estarmos todos os dias ouvindo a sua palavra, estudando a sua palavra, para que não sejamos enganados. Anjos maus disfarçados como crentes atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se ajuntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra pessoas comuns. A nossa guerra é contra principados e potestades, anjos caídos que atuam no mundo espiritual e que influenciam diretamente as nossas vidas, as nossas mentes. Essa é a nossa batalha, precisamos ter os olhos abertos. E finalmente eu chamo a sua atenção para o maior de todos os enganos. Aquele engano que está predestinado pela palavra de Deus. O filho da perdição, o homem do pecado, se levantará para enganar as nações. Eu quero que você pense comigo. Imagine um cenário parecido com esse que nós estamos vivendo agora. Guerras, catástrofes, epidemias, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Imagine que isso pudesse crescer numa grande escala, ao ponto de deixar os líderes mundiais desesperados, sem esperança. Isso também é profecia. Está escrito, os homens desmaiarão ante a expectativa das coisas que lhes sobrevirão. Então pensem por um momento comigo, imaginem um mundo nessa forma, o caos reinando de forma completa. O caos é justamente isso, tudo acontecendo ao mesmo tempo, fora do controle dos seres humanos. Aí chega um momento em que até mesmo aquelas pessoas que duvidam da existência de Deus começam a clamar, Senhor, nos salva. Dizem que o melhor remédio para converter um ateu é a aflição, o medo, a angústia e o pavor. Porque quando nós nos deparamos com esses sentimentos, com esses condicionamentos, parece que nós olhamos para o céu e vimos em Deus a nossa única esperança. E muitos no meio da aflição clamam por socorro, clamam por salvação. Já percebeu? A Bíblia diz que no momento mais escuro da raça humana, no final dos tempos, quando nós estivermos pensando que não há mais esperança, então aparecerá uma pessoa dizendo-se ser o Cristo. Esse será o anticristo mor, aquele que personificará a imagem do Senhor Jesus Cristo. O próprio Satanás personificará o Senhor Jesus Cristo. E ele virá de uma forma majestosa, nobre, mansa. Porque como no início desse vídeo eu falei, Satanás não vai se manifestar com chifres e rabos e tridente na mão. Não. Satanás virá de forma gloriosa para dizer, eu sou o Cristo. Aí você deve ficar atento. Sabe por quê? Porque quando esse anticristo se levantar, ele virá com voz doce e mansa, dizendo, eu sou o Cristo e eu vim salvar vocês da situação que o planeta se encontra. Ele dirá, vocês sozinhos não podem mais resolver a situação. Eu estou aqui para determinar como vocês precisam agir, para que o mundo volte ao seu estado edênico, para que o mundo tenha paz. E ainda há uma profecia que diz, quando vos disserem a paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Por que será que isso está escrito? Por que será que isso está registrado? É justamente porque em algum momento esse grande enganador se manifestará dizendo eu sou o Cristo e tentará conduzir a humanidade ao erro. O seu objetivo é levar o maior número possível junto com ele, porque ele já sabe que está perdido. Se os homens são tão facilmente transviados agora, como subsistirão eles quando Satanás personificar a Cristo e operar milagres diante dos seus olhos? Quem ficará inabalado então por estas deturpações, professar ser Cristo quando é apenas Satanás, assumindo a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo?
Quem poderá resistir a um tipo de engano como esse? Só aqueles que estiverem firmados na palavra de Deus. Só aqueles que entendem que o nosso Deus não muda. Só aqueles que entendem que a palavra de Deus está escrita da forma como foi escrita para que ninguém fosse enganado. Satanás sairá a campo e personificará a Cristo, representará mal, usará mal e perverterá tudo ao seu alcance. Já pensou? Que coisa impressionante! Aí você diz, eu não vou ser enganado. A Bíblia diz que esse engano é tão terrível que poderia levar até os escolhidos a acreditarem, a serem ludibriados. Então pare um pouco para pensar. Não é tão fácil, não é simples dizer não vou ser enganado. Precisamos estar alicerçados no assim diz o Senhor. E sabe o que mais acontecerá nesse último grande engano? Satanás fará parecer que está atendendo às orações do povo de Deus. Olha que engano terrível. As pessoas dirão, ele atendeu a minha oração. Dá para imaginar um engano pior do que esse? Há muitas pessoas por aí que idolatram homens e mulheres que já morreram, que santificam homens e mulheres que já morreram, até acreditam que existe vida após a morte, acreditam que essas pessoas estão vivas, esses santos, declarados santos pela Igreja Católica, pela Igreja Romana. E essas pessoas fazem promessas e essas promessas são atendidas e elas acreditam que foram essas pessoas, esses santos, que atenderam às suas orações. Meu querido amigo católico, minha querida amiga católica, observe que na palavra de Deus não há espaço para esse tipo de engano. A Bíblia diz que o homem, quando morre, a sua memória jaz no esquecimento. Todas as pessoas que morreram um dia, segundo a palavra de Deus, como está escrito em Tessalonicenses, estão aguardando o soar da trombeta de Deus, estão aguardando ouvir a voz do arcanjo para saírem dos seus túmulos, não como morreram, mas glorificados para o encontro com o Senhor nos ares. É assim que está escrito em Tessalonicenses. Então, na realidade, o que há hoje é um ensaio do maior de todos os enganos de Satanás. Apenas um ensaio, porque chegará o momento em que ele fará parecer que ele, personificando a Cristo, foi responsável pela realização de todos os milagres do mundo. E muitos o seguirão, achando que estão seguindo a Cristo. Sabe por que muitos o seguirão? Porque não tiveram amor à verdade, não procuraram amar a verdade, não mergulharam na palavra de Deus para amar a verdade. E está escrito que aqueles que não amaram a verdade serão entregues à operação do erro. Já parou para pensar nesse texto? Todos aqueles que não amaram, não demonstraram amor pela verdade, serão entregues à operação do erro. Para quê? Diz a Bíblia assim, para darem crédito à mentira. Então o grande pecado daqueles que serão enganados não será seguir o anticristo, seguir os enganos desse mundo. Não será esse o grande pecado. O grande, o mais terrível pecado será deixar de buscar a palavra de Deus, não ficar atento à sua voz, não amar a verdade, não buscar a verdade como se fosse um tesouro escondido. Esse será o maior pecado e esse será um pecado fatal. Porque aqueles que cometerem esse pecado serão facilmente enganados pelos últimos enganos de Satanás. Como é triste isso, meu querido amigo, minha querida amiga. Nós não precisamos ser enganados. O Senhor proveu todos os meios para que estivéssemos de pé, seguros, diante de todos esses eventos finais, sabendo exatamente os passos que Satanás dará nesses últimos momentos da história da raça humana. Você sabe, está escrito. A Bíblia diz que ele é capaz de fazer descer fogo dos céus. Lembram daquele milagre quando Elias orou no Monte Carmelo e Deus enviou fogo do céu e consumiu todo aquele sacrifício ali oferecido por Elias? Aquela foi uma demonstração do poder de Deus para que todas as pessoas crescem de que Ele é o verdadeiro Deus e não Baal. E aqueles profetas foram desmoralizados por essa demonstração do poder de Deus quando desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício. Satanás sabe disso. E a Bíblia diz que ele fará descer fogo do céu para enganar, se possível, os escolhidos. Então separa os escolhidos desse último grande engano e pensa, a maior parte do mundo. Por isso que a Bíblia diz que os perdidos serão como a areia do mar. Veja como é solene essa mensagem. Veja como é sério esse momento. Serão os prodígios de mentira do diabo que levarão o mundo cativo. E ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder enganador de milagres abrangerá todo o mundo.
é o mundo inteiro. Todos serão atraídos por esses grandes milagres e prodígios que Satanás, personificando a Cristo, fará. Eu espero em Deus que você seja alguém tão zeloso e tão preocupado com esse tipo de engano, que você não se permita passar um dia sem buscar ao Senhor através da sua palavra. Eu convido você a ler mais a palavra de Deus. Eu convido você a estudar mais a palavra de Deus. Futuramente eu estarei começando uma live todos os sábados para estudarmos o livro de Apocalipse. Você que não é cristão ainda, você que não é batizado em sua igreja, você que acredita que precisa de instrução a respeito da palavra de Deus e não sabe onde buscar, não sabe aonde aprender, eu quero te dar duas grandes notícias. A primeira é a seguinte: aqui no canal nós já temos um estudo bíblico todo narrado pelo Cid Moreira. Está numa playlist de estudos sistemáticos, você pode procurar lá, para estudar desde o primeiro estudo até o último, todos os assuntos mais importantes da Bíblia. Segunda boa notícia que eu quero dar para você: no início de abril nós estaremos começando, eu e minha família, um estudo através do Zoom, um estudo voltado apenas ao livro de Apocalipse. Se você tiver o desejo de aprender mais a respeito do Apocalipse, você é nosso convidado especial. Se não couber todo mundo dentro do Zoom, nós vamos aumentar o plano do Zoom para que todos possam participar desse grande estudo e nós vamos passar 3 meses, 4 meses, todos os sábados nos encontrando para estudar o livro do Apocalipse. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe grandemente. E eu espero que o estudo de hoje tenha levado você a pensar a respeito da necessidade de aprimorar o seu conhecimento, de buscar mais luz a respeito do que diz a palavra de Deus. Se você buscar ao Senhor em oração, se você fizer isso com sinceridade, se você fizer isso com honestidade, o Senhor vai dar para você todo o conhecimento que você precisa para que você jamais seja enganado. Que Deus te abençoe grandemente, foi bom ter você aqui comigo. Não esquece, se inscreve aí no canal, aciona o sininho para que você receba o link do estudo bíblico, o link dos novos vídeos e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Um grande abraço e até a próxima.